Começando. Então, boa tarde a todos. Eu sou Kátia Pereira, sou coordenadora pedagógica da Digital House Schools e nós estamos aqui para mais um webinário que faz parte de uma trilha de formação para professores. A nossa intenção é que essa trilha se transforme num curso, efetivamente, de formação, então tenham em mente isso. Hoje nós conversaremos com o André Barbosa, que é diretor do colégio, da Escola Estadual, da Escola Municipal Anne Frank, do Rio de Janeiro. Na próxima semana, nós teremos uma conversa com uma psicóloga chamada Melina Vaz, e ela vai falar de acolhimento, dessas relações mais complexas nesse momento de isolamento social. O André, então, como diretor pedagógico, do Colégio Anne Frank, ele veio gentilmente fazer um relato de experiência do trabalho que vem sendo desenvolvido na escola dele lá no Rio de Janeiro. Eu tive acesso a alguns projetos que eles realizam e fiquei bem encantada. Ele, no dia do webinário da Simone André, que falou sobre habilidades socioemocionais, ela lembrou para nós e nos contou, nos relatou a experiência do Colégio Anne Frank. Ela falou, chame o André, ele vem realizando um trabalho fantástico lá na escola dele, e a gente prontamente quis saber como é que é esse trabalho, o que ele está realizando lá na escola. E conversando com o André, ele imediatamente topou fazer esse projeto com a gente. E muito obrigada, André, por ter aceitado e estar aqui conosco hoje para contar o trabalho da sua escola. A gente costuma fazer da seguinte maneira: o palestrante vai contando, vai falando, né? A gente utiliza a apresentação como referência e eu vou interrompendo a partir das perguntas que as pessoas vão fazendo no chat. Em alguns momentos as pessoas mesmo falam, abrem o microfone, então a gente faz toda uma conversa e ao final a gente abre para todo mundo falar, mas eu vou sempre buscando as questões que as pessoas estão trazendo no chat. Tudo bem? Perfeito, gente. Muito boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu não aceitei de primeira, assim, porque fiquei um pouco receoso, mas é a primeira vez que eu até estou acostumado a falar em público, enfim, mas esse tipo de transmissão é uma coisa que intimida um pouco, né? Enfim, não é uma coisa fácil, mas, enfim, a gente está aí, eu acho que é mais no sentido de querer ajudar e passar assim, uma informação sobre como a gente está conseguindo lidar do que propriamente, né, uma palestra, né? Tanto que a gente combinou que seria tipo um bate-papo, aquele bate-papo do cafezinho que a gente tem na escola, né? Porque o que acontece? Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento muito peculiar, muito especial, muito difícil, né? E nós ainda estamos no meio do processo. Então, qualquer tipo de tentativa de palestrar ou criar alguma tese seria uma coisa irresponsável. E como a gente está vivendo um momento em que a ciência está sendo tão jogada na lata do lixo, deixada de lado, né? Eu acho que eu não me permito assim tentar criar teses ou entrar em assuntos assim que eu não sou especialista. Eu acho que a partir do que a gente está conversando aqui e talvez passar dessa crise, vai ser possível até de repente algum dos nossos colegas aqui pensar em escrever alguma coisa ou formular alguma coisa a partir do que vai ser levantado aqui nesse bate-papo da gente, né? A gente está numa situação muito muito difícil, né? Eu não tem como eu não iniciar dando uma notícia boa, que eu acho que a gente está precisando de notícia boa. O Enem foi cancelado, o Senado cancelou o Enem por 79 votos a 1. Isso é um negócio maravilhoso. Então, temos que celebrar mesmo. Com notícia boa. Sim. Eu acho que sim, e vou tocar mais nesse assunto daqui ali na frente, na conversa, quando a gente entrar propriamente nas discussões sobre essa pandemia e o EAD, tudo que
a gente está tendo que se adaptar, né? A A minha hora, vivência na Anne Frank... na hora Oi? que você quiser, eu compartilho a apresentação. Só me dá um toque, tá bom? Ah, sim, sim. A gente vai puxando daqui para frente. Tá legal. Mas eu vou iniciar falando da minha chegada na Anne Frank, né? A minha formação é de professor de educação física, né? E eu cheguei na Anne Frank após ter sofrido um acidente que limitou um pouco os movimentos do punho. Enfim, eu fui readaptado, né? Fora de sala de aula, assim, proibido de estar na sala de aula, que minha sala de aula é a quadra, né? É o habitat natural e tal. Então, quando eu cheguei na Anne Frank, eu fiquei fazendo um trabalho burocrático, assim, e eu me lembro que o primeiro momento foi um pouco frustrante, só que aí é aquele negócio, assim, você tem que aprender com que a vida te empurra, né, às vezes, à força, né? E aí eu comecei nesse trabalho, eu comecei a mexer muito nos sistemas acadêmicos que a gente tem da Prefeitura do Rio, né? Que geralmente o readaptado, assim, ou ele escolhe se esconder e não fazer nada, ou ele vai fazer alguma coisa. Eu não consigo ficar de braço cruzado. Então, assim, então eu comecei a aprender a mexer nos sistemas. E, de primeira, eu acabei auxiliando muito as coordenadoras pedagógicas que tinham na escola, né? Que eram amigas, enfim, eu via a dificuldade, como eu já tinha alguma fluência no sistema, eu ajudava a fazer a parte documental e acabava tendo assim uma noção da vivência da coordenação pedagógica. E aí eu cheguei lá em 2008, em 2009, na verdade. Final de 2014, 2015, uma dessas coordenadoras passou por um concurso, né, na área de direito, enfim, que tem as remunerações que são mais atraentes, né? Era um talento, nossa professora Neila, enfim, vale lembrar aqui, e ficou vaga a coordenação pedagógica da Anne Frank, né? E a diretora na época, que também tem que lembrar, Rosângela Moraes, que é uma grande amiga, ela teve uma hora que ela chegou e falou: olha só, eu acho que você tem o perfil, né? Você tem boas ideias, você já faz quase tudo da parte operacional, a parte chata da coordenação pedagógica, você tem umas ideias interessantes e tal, por que você não pega a coordenação? Né? E na época, assim, eu me lembro que eu trabalhava com música, eu sou músico também, então assim, eu tinha um tempo vago que eu utilizava para trabalhar com outras coisas, com música, com arranjo, gravações, operação de som. Então, aí eu resolvi aceitar. Eu falei, vamos lá. Peguei a coordenação e aquilo ali deu um outro sentido na minha vida. Assim, ligou uma chave que foi muito maravilhoso. Eu me senti participando de novo da vida pedagógica da escola, que até então era uma coisa muito burocrática, muito fechada. Então, e ali não, ali você começa a trocar ideias e você traz coisas para a escola. Eu acredito muito em educação por projetos, né? Vai mais abaixo, quando entrar o material que foi preparado, vai ter um link que vai direto para o nosso blog, né? É um Tumblr, né? Que é um blog fácil de você alimentar e mexer. E eu faço sempre uma brincadeira que é o seguinte, que a nossa patronesse, né? Vamos aportuguesar a Anne Frank, né? Eu sei que a pronúncia correta é outra, enfim, Anne Frank, enfim, mas no dia a dia a gente acaba cristalizando isso. Ela ficou muito famosa por um diário que ela deixou escrito, foi encontrado anos depois da sua morte, virou um livro famosíssimo. E a gente brinca que o nosso blog é o diário da Anne Frank, da escola, porque todos os eventos que ocorrem na escola, em tempo real, eles vão entrando ali. Às vezes, no meio do evento, eu já estou conseguindo jogar direto para lá. Então, assim, também uma forma de você levar aos pais o que está sendo passado na escola. Eu acho que isso é muito importante, assim, você integrar as famílias dentro da escola. Acho uma coisa bem bacana. E, como eu estava falando, assim, eu acredito muito na educação por projeto. Então, logo de cara, eu me lembro que eu consegui fazer uma parceria com uma escola de música que, infelizmente, faliu aqui do Rio de Janeiro, que era a ProArte, e a gente levou um projeto lá, do professor Tcheco, Luiz Carlos Tcheco, de iniciação musical com as crianças. Né? Ele é
músico famosíssimo, né? E logo depois veio Horta, e depois a gente conseguiu trazer uma professora de música para a escola que iniciou o trabalho de coral. Depois veio uma musicista que trabalha com o método Suzuki, chamada Surai Soren, e ela implantou um projeto de violinos que é lindo, assim, que a gente inclusive perdeu o patrocínio, a gente está brigando, está fazendo uma vaquinha digital para ver se consegue manter os violinos quando acabar essa loucura que a gente está vivendo agora, né? O pessoal estava falando ainda agora, né, que perde noção do tempo. A impressão que eu tenho, ouvindo aquilo, me veio na cabeça assim, que a gente está preso num eterno domingo, assim, parece aquele filme O Feitiço do Tempo. Sim. Né? A gente está preso num eterno domingo que não acaba, e a gente, né, os dias são muito parecidos para quem está levando a sério o confinamento, enfim, o afastamento social. E a pegada da Anne Frank sempre foi essa coisa, botar muito por eu trabalhar com música, a gente tem muita coisa de música lá, tem coral, tem percussão, percussão corporal. A nossa professora de música, Luísa, ela trabalha muito com ritmos brasileiros, então ela muita ciranda, muita umbigada, maracatu, ou seja, a valorização, né, da cultura nacional. E a escola, esse foi o meu approach, assim, a gente começou com essa coisa dos projetos, né? Em seguida, a minha chegada à direção foi o seguinte: quando essa minha amiga, a Rosângela, ela se aposentou, a escola recebeu um novo gestor, o professor Paulo Libonati, né? E ele chegou e perguntou: olha, você tinha possibilidade de na direção da escola, por que você não quis? Eu expliquei a situação, eu achava que era muito cedo, que eu ainda não tinha aquela, né? Eu ainda estava aprendendo a ser um coordenador, então assim, já dar esse salto era... E aí eu fiquei como coordenador com ele por um ano e meio, e aí teve aquela coisa de mudar a chapa. Ele falou: olha, vem trabalhar comigo aqui como diretor adjunto, que eu acho que você tem uma pegada bacana para administrar também, você tem umas visões legais e tal. Eu te deixo... a gente acabou, então a gente tem muita intimidade, eu deixo você ficar dando piruada aí na parte pedagógica, em Rio e tal, mas vem... Aí eu aceitei o desafio, a gente foi para lá e tal. Passada a eleição, né, eu acho que depois ele me confessou, mais ou menos, que já sabia que poderia ser convidado para um outro cargo, ele deixou logo nos primeiros meses a direção, e a direção caiu no meu colo. E aí, ela loucura, né? Você tem que mexer com dinheiro, não sei o que e tal. E é muito esquisito, mas depois eu comecei a ficar confortável em relação a esses processos, né? Fui implementando algumas coisas que eu acreditava, de transparência, né? Hoje em dia, assim, na escola, desde que eu assumi, a gente não compra uma mariola sem que haja uma nota fiscal, e essa nota fiscal a gente compartilha com toda a escola, né? Todos os grupos que a gente tem o grupo dos professores, o pessoal da manutenção e limpeza, os estagiários, né? Alguns falam assim: poxa, nunca ninguém fez isso com a gente. Eu falei: eu já fui estagiário. Então, assim, o pessoal que faz o estágio remunerado e o estágio obrigatório para conclusão de curso, a gente tem grupos para se comunicar, e eles recebem lá nota fiscal e têm acesso à cotação dos preços do bem que a gente comprou, alguma coisa assim. Porque alguns diretores assim mais próximos, que são amigos, falam: não, você se expõe muito, isso não precisa, não é necessário e tal. Eu entendo o receio que alguns têm, mas, cara, isso daqui, eu acho que é assim que tem que ser, assim, isso é dinheiro público, né? É para as pessoas verem como está sendo investido o dinheiro, o retorno daquilo que você paga de imposto e tal. Então, assim, eu horas me sinto um super coordenador, né? Porque assim, os projetos continuam chegando, né? A gente tem, e fui ampliando, a gente foi atrás de mais parcerias. Hoje em dia a gente tem uma responsável que dá oficina de francês, uma que faz reforço escolar, né? Eu peguei meu filho pelo abraço, falei: cara, vamos lá fazer alguma coisa lá na escola. Ele dá oficina de matemática, né? Ele sai 2 vezes por semana da Unirio e para lá na Anne Frank para dar uma oficina de matemática para as crianças, um reforço. E a escola é uma escola assim, que constantemente tem coisas acontecendo, assim, é uma escola viva, né? Então, assim, é uma escola que eu tenho muito orgulho de trabalhar. É mais ou menos a minha história lá na Anne Frank até hoje. Assim, é um lugar que eu tenho um prazer enorme
de sair de casa e, sabe, eu dou um beijo na minha pinduquinha, né? Dou um beijo na minha esposa e, cara, vou trabalhar assim, muito feliz. Às vezes eu sinto assim, cara, eu não trabalho há, sei lá, uns 10 anos, assim, porque eu gosto muito daquela escola, de tudo que acontece lá, então eu não me sinto trabalhando. Às vezes você pula a quantidade de horas, enfim, você acaba se doando bastante, né? Aí eu acho que agora, passado esse momento, acho que vale agora encaixar o que está acontecendo agora nesse momento, essa realidade nova que a gente está sendo apresentado, né? Que não ocorre há, sei lá, 102 anos, né? A última vez que a gente teve um episódio semelhante, e tirando os fenômenos de guerra, que são fenômenos totalmente imbecilizados da humanidade, eu acho que é uma das maiores tragédias causadas que estamos sofrendo, né, nos últimos tempos, essa Covid-19. Infelizmente, tem gente que deveria estar dando exemplo fazendo piada, né? Mas eu vou tentar me conter e não entrar muito nesse assunto, assim, para não. Podemos entrar, André, não tem problema nenhum, podemos entrar. Mas vamos a gente entra daqui a pouco, mas vamos lá. Assim. Vamos contar o trabalho da escola, que tem três coisas que você já falou aqui, que eu acho que são bem significativas para a gente pensar a educação. Todos os webinários que a gente tem feito, nós temos sempre discutido essa questão da ideia de educação como coletivo, né? Que a educação é um processo humanizado, mas ele fundamentalmente ele é coletivo, não se faz educação individualmente. Você já falou algumas coisas aqui que eu gostaria de trazer antes de abrir a apresentação, se você quiser, o caminho que você quiser. Mas uma coisa que me chamou a atenção, gestão compartilhada, o trabalho por projetos e as parcerias que alimentam esses projetos. Então, esses três aspectos acho que são bem interessantes do que você já trouxe para a gente pensar a escola, né? E uma das perguntas que a gente fazia é, nesses tempos tão infelizes, tão difíceis para todos nós, como desenvolver um trabalho dentro da escola que possa ser tão apaixonante quanto o trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá no Anne Frank. Você fala nesse momento agora desse EAD, né, que eu faço bastante aspas para ele. A gente já entendeu aqui que nós não estamos fazendo EAD. Mesmo porque a EAD tem lá suas questões muito próprias. Então, a gente já entendeu que nós estamos fazendo ensino remoto. Nós só estamos longe dos alunos. Nós não estamos num modelo propriamente EAD. Nós estamos longe. Até porque é o seguinte, se você, acho que já pode botar aquele material sobre a inclusão digital do professor, que eu acho que a primeira coisa que a gente tentar entender é a inclusão digital do professor. Tá, né? Estou compartilhando. Eu acho que é a terceira lâmina. Tá. Mas, vamos falar desse título lindo, maravilhoso, que você mesmo criou, Educação em Tempos de Corona, Gestão Humanizada de Professores e Famílias. Tem um motivo para ser esse nome, né, que você pensou. Talvez fosse até interessante. Eu pensei muito no livro da Isabel Allende, né, O Amor no Tempo do Cólera. E... Enfim, foi uma coisa que veio assim, tipo, bateu assim na hora. Eu me lembro que a gente estava mexendo aqui, fazendo uma arrumação na casa, e eu guardei esse livro. Aí, enfim, me veio essa inspiração, né? Essa coisa da gestão humanizada e de pessoas, não só de professores, mas da equipe e dos pais, me veio da seguinte maneira. Eu estava numa reunião na CRE no dia 13 de março, né, na segunda coordenadoria, porque ainda não tinha batido o martelo se teríamos ou não o afastamento social, o isolamento social, seja lá o nome que as pessoas queiram dar, eu acho mais, enfim, pertinente. E a gente ainda não tinha, a gente saiu da CRE sem uma deliberação. E aí, eu moro em Laranjeiras, eu estava saindo,
para quem não mora no Rio de Janeiro, você sai de um bairro, passa por dentro de uma montanha num túnel e entra em Laranjeiras, que é um lugarzinho pequenininho, assim, tipo, tem uma coisa meio um bairro meio cara de cidade do interior, né? E aí eu ia encontrar com a Pri, minha esposa, e a gente ia pegar a Flora na escola, e a gente ia na Praça São Salvador, que é uma praça aqui famosa, o pessoal fala que é a praça de cirandeiro, de comunista e tal, enfim. A gente ia lá para brincar no balanço, aquela coisa assim. A Flora tem muita energia, deu para perceber ali quem estava antes, né? Então a gente ia brincar com ela, e aí no meio do túnel, uma sexta-feira, né? Sexta-feira 13, eu não sou supersticioso, de tarde, final de tarde, assim, um trânsito enorme. Esse trajeto que normalmente eu faço em 8 minutos, eu estava num carro de aplicativo, levou 40 minutos. Então, assim, eu saí da CRIA, a Pri me ligou e falou, olha, não vem buscar a gente aqui, quando chegar, vá no mercado, porque foi decretado um afastamento. Então, assim, o que está sendo preconizado é o seguinte: faz compra para mais ou menos uns 15 dias de coisas assim, aquela listagem que todo mundo recebeu e tal. E aí, no meio do que eu estou recebendo isso daqui, quando eu desligo o telefone com a minha esposa, o meu celular, por eu ter bebê, ele já praticamente fica o tempo todo naquele modo de vibração, né? Quando a Pri desligou, assim, o meu celular ele parecia um barbeador elétrico, assim, milhões de mensagens chegando o tempo todo, e mensagem de pai, né? Na época eu tinha alguns pais no WhatsApp, são os representantes de turma, mais os representantes do SEC, que são grandes parceiros lá na nossa escola. Assim, a gente tem um SEC que a gente integrou junto, porque tem que integrar, não tem essa coisa de eles e nós. Então, assim, a escola é uma escola de todos. Então, assim, comecei a ver, e a minha equipe também, as pessoas da minha equipe, mas como é que vai ser? Porque na prefeitura tal, começa aquela coisa do boato, do fake news, porque na prefeitura tal eles vão cobrar que façam EAD, aula digital, vídeo, não sei o que lá. Aí eu falei, gente, calma, eu vou pensar em alguma coisa, daqui a pouco eu estou dando um retorno para vocês. E aí, naquele momento, assim, você está com um lado do cérebro pensando no que você vai comprar, né? E está pensando assim, cara, eu não consegui dar um abraço na minha mãe, nos meus filhos mais velhos que são adultos e tal, né? Enfim, meu neto, e sabe, e a gente vai se isolar, então tem um lado que está pensando assim nas coisas práticas da sua vida, e o outro está assim, bom, eu tenho que agora primeiro achar uma plataforma para a gente fazer isso, tem que montar um grupo com todos os pais para a comunicação ser rápida e efetiva, né? Então, assim, eu já comecei dentro do carro mesmo já a acionar a rede, a minha rede, assim, e eu acho que é uma palavra que tem que fazer parte para passar desse momento. Já fazia parte antes, mas assim, na vida de todo mundo, a questão da rede, a gente tem que ter rede de ajuda, de proteção, de amigos, de tudo, né? Então, assim, já comecei a acionar, olha, entrei em contato com meu filho, falei, cara, como é que você conversa com o seu orientador? Que plataforma? Ele, é essa, não sei o que lá e tal. Em seguida, entrei em contato com uma das responsáveis do SEC, que estuda à distância, fez o doutorado dela, uma parte usando ferramenta digital. Então, assim, decidimos qual seria a plataforma. Não vou ficar fazendo propaganda aqui, que ninguém está dando dinheiro para Anne Frank, ninguém vai bancar os meus violinos, se eu der aqui a firma que a gente optou. Mas, enfim, optamos pela plataforma, né? Acho que em 3 horas eu tinha 80% dos pais num grupão gigante de responsáveis, né? Eu acho que entre o final da noite do dia 13 e as 2 da tarde do dia 14, eu tinha 100% da escola praticamente dentro de um grupo de comunicação. E aí eu comecei a explicar para eles como seria, como eles se inscreveriam na plataforma, como as crianças poderiam participar, e que eu serviria como, enquanto não tivesse todo mundo efetivado nas plataformas, eu serviria como um canal, mandando material pelo WhatsApp, né, que é uma ferramenta hoje em dia assim, que é muito fácil, muito prática, né? Então, assim, eu tive que dar esse conforto para os pais e para a minha equipe. Eu sentei com eles e falei, gente, olha só, calma, a gente vai começar a aprender a mexer nessa ferramenta. Então, assim, eu busquei tutorial, pedi ajuda,
muita gente me mandou tutoriais para, olha, ajuda o teu professor, olha, tem essa ferramenta aqui que é muito bacana, não sei o que e tal. E aí a coisa começou mais ou menos a andar, né? E aí tem aquele momento assim que você começa a pensar nos gargalos, né? Porque para você pensar em efetivar uma ideia de educação à distância, um EAD, né, propriamente dito, você tem que começar a pensar nos gargalos estruturais do país. Então, assim, em primeiro lugar é o seguinte, a nossa internet é uma internet que é muito ruim, é muito fraca, né? Você paga um pacote de 35 megas, sei lá, a valência, mas você paga um pacote e aí tem um determinado momento que aquilo ali fica zerando, ele trava e congela, ou seja, é uma internet que ela é lenta e cara. E aí você tem que pensar o seguinte, essa internet lenta e cara para uma parcela de classe média baixa, classe média média que somos nós, os professores, ela funciona e serve mal, você imagina para aquela porção de famílias que estão nas comunidades, né, que estão assim vivendo numa situação calamitosa, uma situação de insegurança econômica, né? Então, assim, vai funcionar muito pior. Então, a gente, nesse momento, assim, a gente começou a perceber o seguinte, temos que usar a nossa sabedoria e tentar fazer as coisas mais simples e mais leves para quem for acionar. E aí você tranquiliza os professores. Não, porque estão falando que vai ter que ter prova. Eu falei, gente, olha só, a gente não vai fazer prova. Eu acho que agora o objetivo não é esse. O objetivo é manter as crianças na rotina, né? Então, se acalme, sabe? Se nós tivemos algumas cobranças excessivas, eu vou justificar o porquê das nossas decisões. Então, isso não vai ocorrer, prova não vai ocorrer. Não tem necessidade. A gente teve uma cobrança depois de alguns pais de aula de vídeo, né? Porque assim, as pessoas veem o que estão sendo feito nas outras escolas particulares, onde as pessoas têm o poder aquisitivo maior, e as pessoas pensam, não, mas tem que fazer a mesma coisa no público. Só que aí a gente entra num gargalo que é o seguinte, que é a inclusão digital do professor. Sim. Né? Também, além dessa infraestrutura de internet que é muito ruim, e que nesse momento, assim, os governadores, prefeitos, o que eles vão fazer? Olha só, empresas de telecomunicações, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar um jeito de liberar Wi-Fi nas regiões mais carentes da cidade, assim, liberar um sinal de internet, enfim, nas regiões mais carentes da cidade, para quê? Para que a gente consiga incluir digitalmente essas pessoas, né? Porque o que ocorre normalmente é o seguinte, a opção por fazermos o uso de materiais que sejam leves, né? A gente não, uns fazem vídeo, outros não, assim, mas no geral as coisas estão de materiais leves. Por quê? Porque a maioria das pessoas trabalham com internet pré-paga, e a internet pré-paga tem um pacote de dados que, sei lá, se ele assistir 2 vídeos no YouTube, um Porta dos Fundos e um vídeo, sei lá, de outra qualquer coisa, metade do pacote dele talvez tenha ido embora. Então, a gente tem que pensar assim, nessa realidade econômica das pessoas e de infraestrutura. E a gente também tem que pensar o seguinte, os professores, eles também precisam ter equipamentos que sejam de primeira linha, ou pelo menos assim, que tenham uma boa qualidade, que tenham uma grande quantidade de memória. Então, assim, os professores também não estavam preparados para isso, para preparar. Por quê? Porque você está acostumado a trabalhar na sala, você usa o computador para coisas pontuais, mas assim, de repente você tem que gerar, né, numa plataforma, uma aula, ou produzir um vídeo, e aí tem várias questões em relação a isso, ou seja, também tem essa questão do gargalo do professor, né? Uma coisa que a gente tem que pensar quando sair dessa pandemia é o seguinte, abrir o cofre no sentido de fazer um financiamento ou distribuir para os professores assim, um equipamento básico que seja compatível com a necessidade de trabalho deles, levando em consideração esse momento agora, dessa pandemia. E por que eu estou falando isso? De criar uma linha de crédito para os professores, os profissionais de educação, e promover realmente uma internet
gratuita para regiões, para famílias de baixa renda. Assim, um pacote que vem... Já tem internet que vai na tomada, as pessoas já têm internet em tomada, elétrica, em alguns lugares do mundo. Isso daí não é uma coisa que é muito cara, mas aqui a gente vai guardando, vai represando para quê? Para tornar o produto mais caro e vender mais caro, enfim, é a lógica do lucro, né? Que é uma outra coisa também a gente vai ter que pensar e repensar como nação, como país, essa questão da avareza, do baronato, né? Da plutocracia, que se agarra no lucro e quer que faz uma manifestação com carrões, né, de 300, 400 mil, para que as pessoas de baixa renda vão trabalhar nos ônibus lotados, nos trens lotados, barca lotado, quem tem a modalidade de barca, né? Ou seja, vão se matar por eles, né? É quase uma eugenia, dependendo do enfoque, né? Tipo assim, morreu, a gente morre um CPF, a gente bota outro no lugar e a reforma da Previdência vai se fazer assim, informalmente, por conta dessa perversidade, dessa crueldade. Então, assim, é mais uma coisa que a gente tem que repensar também, né? A gente tem que pensar numa sociedade e nós, da educação, repensarmos o modelo de educação para que ela seja cada vez mais colaborativa, cada vez mais uma educação que leve à cooperação e não à competição. Porque o nosso modelo ainda por mais que a gente tenha práticas libertadoras e intenções libertadoras, ainda tem a coisa da prova da rede, ainda tem a prova para entrar no Enem, na universidade, a prova para entrar no Pedro II, nos CAPs da vida, nos colégios federais. Então, os IFRJs, né, que estão sendo sucateadas, infelizmente. Sim. Então, assim, é um modelo competitivo, né? Eu tenho um amigo que ele brinca comigo, você quer fazer essa educação libertadora, mas não pode esquecer que não se entra na universidade fazendo ciranda, né? Aquelas brincadeiras que fazem e tal. Então, assim, a gente tem que repensar o modelo de educação, a gente tem que repensar o modelo econômico, né? A gente tem que pensar, de repente, num programa de renda mínima para todas as pessoas. Isso não é alimentar vagabundo, tem pessoas que, infelizmente, não vão conseguir se inserir economicamente, ou por idade, ou por doença. E olha que interessante que a Catarina está falando aqui, ó. Repensar também em virtude da necessidade de novos períodos de isolamentos futuros, pois não sabemos como funcionará essa dinâmica do vírus. Aí a Glaucia diz, exato, André, rever a lógica do lucro e a lógica patriarcal que promove a competição. Não se come dinheiro, né? Eu acho que o grande entendimento é esse, assim. A gente precisa de gente para gerar riqueza e tal. E em relação a essa coisa da Catarina tá falando, Catarina, se eu não me engano, deve ser muito trabalhou conosco, é uma pessoa muito querida também. Catarina Barros. Então, tem uma questão que é o seguinte, eu acho não, na minha modesta opinião, essa é a primeira de várias pandemias que virão pela frente. E em que eu me baseio para fazer essa inferição, esse chute, né? Porque, se eu não me engano, eu acho que é a quarta doença que é propagada a partir de consumo animal. Teve a febre da vaca louca, né? Na Inglaterra, os países mais frios, onde alimentam né? Aí foi a primeira. Aí depois você teve a gripe aviária, a gripe suína. Sim. E segundo informações de amigos que são biólogos, então, parece que isso daí tem a ver, essa nova Covid-19 tem a ver com o consumo de carne de caça, né? Alguns brincam que morcego, né? Não sei qual o bicho, assim, enfim, não sei se foi o Ozzy Osbourne que passou para todo mundo, enfim, mas é uma coisa de consumo de animal. E aí a gente tem que pensar o seguinte, existe uma grande manipulação de alimento, tanto vegetal quanto animal, né? Me explique como um boi que leva 2 anos para chegar a um peso de abatimento é abatido com 6 meses, né? Alguma coisa está sendo mexida aí, isso daí pode se reverter. Eu estava conversando outro dia com um amigo até do parceiro de educação, um novo amigo que a gente fez, que é uma nova coisa que a gente conseguiu levar para a escola, o Lucas, e ele me falou, cara, tem pessoas que estão desmatando agora na Amazônia. E lá, com certeza, em algum momento, nunca chegou o homem lá, em algum momento eles vão topar ou com uma bactéria, ou com um vírus, ou com um fungo, que pode gerar uma doença que seja epidêmica, né? Ou pandêmica, né? Então, assim, o homem ele está indo em lugares onde ele nunca foi antes, né? Ele fez essa reflexão
no dia seguinte eu estava vendo um documentário da BBC, no National Geographic, sobre as incursões do homem em regiões do Quênia, né, que eram inexploradas, matas virgens. Então, de lá, acho que da África, do continente africano, saiu o ebola, né? Sim. E também acho que relacionado com o consumo de caça, enfim, mas é uma coisa que foi mais isolado. Dos macacos, né? E tem então, também, assim, isso... e tem também o que está sendo, os vírus que vem aparecendo em função do degelo. Com certeza. Dos polos. Que eles estão lá, o vírus ele se cristaliza, né? Ele se cristaliza e ele fica milhões de anos ali parado, até aparecer um hospedeiro que seja atraente para ele, ele vai lá. Exato. Ó, André, então, assim, aí tem mais professores falando aqui, ó. A Jovelina está dizendo, não dá para entender esses gestores públicos, investiram horrores em plataformas, mas não disponibilizaram dados móveis para o acesso. A Odete está falando, fora isso, há toda uma adaptação nas dinâmicas familiares cotidianas desses professores que, como os trabalhadores em geral, estão travando muitas lutas, cuidando de tudo, crianças, casa, alimentação, saúde, além de dar conta do trabalho. Perfeito, repensar o modelo de educação. Exatamente. Uma delas ainda na questão da inclusão digital do professor, é a necessidade de capacitação digital. Né? Por exemplo, a minha esposa é professora de inglês de uma escola particular grande aqui do Rio de Janeiro, bacana, famosa e tal. Então, assim, ela fez uma capacitação enorme. A escola comprou um pacote de uma empresa dessa grande, né? E ofereceu aos professores, né? Eu me lembro que ela pedia minha ajuda aqui, um negócio, muita coisa, muita ferramenta, ou seja, você consegue, com uma ferramenta boa, né? E com capacitação, você consegue fazer coisas muito bacanas, né? Consegue realmente entrar na educação à distância. Só que a gente está falando de um nicho de zona sul, de crianças que têm poder econômico, famílias que têm poder econômico privilegiado, né? E que podem usufruir dessa plataforma, dessa benesse, né? Então, assim, tem que ter a capacitação digital. Né? Por quê? Porque a maioria dos professores não tem essa formação. Né? E eu acho que a partir de agora, de repente, a gente tem que repensar até os currículos universitários de formação de professor para que isso entre com mais força. Porque se eu não estiver enganado, se estiver, me perdoem, eu acho que o início da disponibilização e legalização das aulas digitais pelas universidades começou na faixa de 15% a 20% das aulas que poderiam ser nesse sistema. Hoje em dia, se eu não estiver enganado também, são 40% das aulas que podem ser feitas dessa forma. Né? Então, assim, só que o professor talvez não esteja recebendo essa capacitação. Né? Então, ele precisa estar fluente nessa linguagem. Né? E tem uma outra coisa também que é o seguinte, existe uma falta de confiança clássica nos modelos de EAD, porque a gente não tem tradição disso. Né? A nossa tradição é de sala de aula, nossa tradição é contato com o aluno. Então, assim, existe uma grande desconfiança sobre isso. Né? Até eu me lembro, assim, quando falou de avaliação, não, porque vai passar prova em casa, eles vão colar, não sei o que lá. Bom, existe prova com consulta, enfim. Tem que saber o que está sendo, né? Enfim, dependendo de como é elaborado, mas, enfim, eu não estou entrando nem nessa seara porque a gente não vai adotar prova. Eu acho que nesse momento assim, seria uma crueldade, até porque assim, a gente tem uma grande parcela das nossas crianças que estão acessando, mas nem todas. Algumas se isolaram em outros lugares. Né? Eu tenho criança que os pais trabalham na área da saúde e mandaram para casa da avó em Três Rios, em Jaboticabal, entendeu? E no Nordeste, sei lá. Então, assim, essas crianças provavelmente estão num lugar onde não tem... Então, como é que eu posso ser cruel de querer gerar um conceito para uma criança que às vezes não tem acesso, né? E foi isso que para os meus professores eu dei muita tranquilidade para eles. Gente, olha só, fiquem tranquilos, façam o que vocês puderem, né? Não tentem, não se endividem para comprar equipamento, para fazer uma aula mais elaborada, porque a tendência, a gente não sabe como vai ser o pagamento no próximo mês, nos próximos meses, então assim, a gente tem que ter muita lucidez, né? Então assim, fiquem à vontade. Eu primeiro tinha que tranquilizar a minha equipe e tranquilizar os pais, né? Inclusive é a razão da gente dar o nome aqui de gestão humanizada e, né? Eu acho que a primeira coisa era isso. Eu acho que isso a gente conseguiu fazer, né? Em 48 horas, assim, a gente já tinha uma comunicação estabelecida
com os pais e com os professores, é óbvio que eu tenho o tempo todo, né? A gente tem um grupo assim que não para, porque a gente gosta tanto do que faz, e a minha equipe toda é uma equipe muito... uma equipe que adora o que faz, adora a escola e é muito comprometida, engajada, comprometida. Legal. A minha equipe, a gente trabalha o tempo todo. Às vezes, independente da pandemia, a gente está falando, eu pensei nisso aqui, não sei, vamos fazer. Aí quando você vê, assim, final de semana tem 30 mensagens, assim. E aí você tem que parar um pouco, senão você não vive, né? Não brinca com as crianças, enfim. André, não toma uma cerveja. Tem mais uma... precisa, né? Tem mais umas falas aqui, ó. A Cris Yambani está dizendo assim, ó. O ser humano, infelizmente, acaba sempre funcionando na base da pressão. Desta vez, a pressão na mudança do modelo de escola que conhecemos há séculos. Sempre tentamos ensaiar uma mudança na educação, mas dessa vez ela se faz premente necessária. A Glauce diz... Mas, para repensarmos tudo isso, temos que rever e problematizar nossas verdades sociais, os fundamentos que já contêm em si a força que gera toda essa desigualdade. A Helenilce diz o seguinte, nesse momento, a escola não deve ser conteudista. Todos precisamos de acolhimento e o mais urgente e importante é o presente, o aqui e o agora. O tempo com significado, dar oportunidade aos professores de serem protagonistas. A Odete diz, não é Odete, é Renata. É que eu, às vezes, mando o link pelo meu nome, aí fica o nome da pessoa. Vou mudar, tá Renata? Como meus colegas aqui, acredito no potencial da escola em seu papel. Professores, profissionais da saúde, cientistas, mais uma vez lutando por revisões de paradigmas. Isso também ocorreu no período de redemocratização brasileira. Podemos fazer de novo e trazer o novo. Aí a Glauce está falando aqui, vamos lá? Se a gente não rever, peraí que saiu do lugar aqui, minha gente. Se a gente não rever os fundamentos e a base, os problemas continuarão. Aí até uma pergunta, quantos alunos tem na sua escola, André? E a Cícera está dizendo, interessante que as angústias e situações que ele apresenta são muito parecidas com as nossas. Isso já acalma, ajuda a entender que estamos no caminho. A Glauce diz, temos de rever aquilo que já não vemos mais, o que a gente toma por verdade. Por exemplo, hoje com a pandemia, são autorizados protocolos de quem deve viver e morrer, mas esses protocolos são calçados na lógica do lucro. Exatamente, aquilo que a gente está falando, não se come dinheiro, a gente tem que pensar em gente. Exato, né? Renda mínima. Né? Em relação a... Eu tenho uma reflexão que eu cito sempre, em todas as vezes que eu falo, que é o seguinte, se você pegasse lá na lógica de Volta para o Futuro um DeLorean e botasse dentro desse DeLorean do século 17 para cá, um professor, um engenheiro e um médico, o professor, o médico não opera, o engenheiro não constrói, mas o professor, quando ele se contextualizar, ele começa a dar aula. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o professor ele é um ser adaptável, ele consegue, com o que tiver em suas mãos, promover a diferença e conseguir realizar o trabalho dele. Né? Então, assim, nós somos seres muito adaptáveis. Né? E eu acho que é uma das grandes qualidades que nós temos, né? Enquanto profissionais da educação, enquanto professores, é isso, a capacidade da gente se adaptar e da gente conseguir realizar com dificuldade, com facilidade, ou seja, a gente consegue trabalhar. Em qualquer época, em qualquer tempo, a gente se contextualiza. Né? Então, assim, eu acho que a grande tecnologia está no conhecimento e no ser humano. Assim, né? A grande capacidade de mudança não está no celular, não está no computador, não está na televisão, não está em nada, está no homem. Né? Porque se você pegar e você der a melhor ferramenta do mundo para uma pessoa que ou não está interessado ou não consegue mexer com essa ferramenta, ela morre ali. Agora, quando você pega um professor, mesmo que ele não tenha grande aparato, ele consegue fazer um bom trabalho. Então, a gente tem que mudar o modelo, né? O modelo de educação ele tem que ser mudado, a gente tem que pensar em infraestrutura, a gente tem que pensar em ser humano, a gente tem que pensar em renda mínima, a gente tem que pensar que até teve uma fala ontem, infeliz,
de um político que eu tenho uma certa admiração, que, na verdade, o que ele queria dizer é o seguinte: foi preciso acontecer uma coisa dessa para vocês verem a importância do Sistema Único de Saúde, que é o único no mundo, de verdade, e já recebeu elogios. E é para todos. A impressão que a gente, e é para todos. E por que a gente tem a impressão de que ele funciona mal? Porque ele é surrupiado o tempo todo, está todo mundo metendo a mão. Então, assim, hoje eu espero que a gente saia dessa pandemia com algumas certezas. Uma é que o SUS não pode ser sucateado e que a educação, principalmente a educação pública, ela tem que ser fortalecida, né? Enquanto a gente não investir de forma colossal na educação, a gente não vai sair daquela eterna ladainha do país do futuro, e aí, né, eu estou fazendo 48 anos em, sei lá, uma semana, 10 dias, hoje é dia 20, né? Então, assim, eu ouço essa história, eu fui educado pegando, assim, boa parte da minha educação no período de ditadura, e aí você ouvia aquela ladainha, o país do futuro, e o futuro nunca chega, né? Ou então, quando chega, é destruído. Quando ele está começando a se fundamentar, aí ele é retirado. Por quê? Porque a gente ainda tem um modelo muito ruim, né, de sociedade. É uma sociedade que está acostumada com privilégios, é uma sociedade que... Eu me lembro, há muitos anos atrás, uma professora universitária viu um sujeito de camisa aberta no nosso... Quem conhece o aeroporto do Rio de Janeiro, o Santos Dumont, o sistema de ar-condicionado lá é um lixo, é muito ruim. E um cidadão estava com a camisa aberta, meio se abanando, com a calça levantada, e uma professora universitária falou: olha só, virou rodoviária isso aqui, né? Porque para ela eram feições de uma pessoa humilde e tal, e o cara é desembargador, meteu um processo, ela quase perdeu um emprego, assim. Conseguiram segurar ela, enfim, pediram por ela na reitoria de onde ela trabalhava. Mas, assim, você vê uma sociedade que se incomoda de ter uma pessoa que está viajando de avião, mas está com a bolsinha daquelas de ráfia, né? E que se incomoda de dividir o mesmo espaço com pessoas mais humildes, né? Que se incomodam de ter igualdade social, de todos terem direito. Então, assim, a gente tem que rever o modelo de sociedade que a gente tem. Ainda somos muito preconceituosos, ainda pensamos muito no privilégio, né? Então, assim, temos que fortalecer no sentido de não deixar roubar e fazer funcionar o Sistema Único de Saúde, o sistema educacional, porque assim, não adianta você pagar um plano de R$5.000, um plano de saúde, porque se a pandemia chegar e todos os milionários que pagam R$5.000, R$10.000 de plano de saúde precisarem de UTI, vai faltar UTI para eles vão ter que recorrer a outro lugar. E esse lugar é o SUS. Tem lugares assim que gente rica e gente pobre está dividindo o leito do SUS. Então, assim, como sociedade, a gente tem que... Aquilo que eu estava falando, a gente tem que ter uma sociedade mais equilibrada, mais justa, e a gente tem que pensar sempre assim, temos que ser colaborativos, a gente tem que começar a educar uma geração agora para que no futuro tenha uma mentalidade um pouco diferente e tentar reparar um pouco, fazer uma lanternagem na sociedade que nós temos hoje, né? E a escola está envolvida nisso, assim. A gente precisa muito disso, assim, né? Outro mudando um pouco assim Vou avançar aqui com a... eu ia pedir isso agora. Você falou da inclusão digital das famílias, de todas as questões que envolvem... Agora, da família, né? Da família, mas você já abordou essas questões, né? Dizendo a falta dos computadores, a dificuldade de acesso, a dificuldade de compartilhamento, os espaços restritos nas casas das pessoas para os estudos, né? A falta da memória dos dispositivos móveis. E aí, você tinha separado essa... Acho que você abordou essa questão aqui, ó, que está apontada nesse imagem. Como eu falo muito, assim, eu acho que eu já pincelei mais ou menos as coisas que estão aqui. Inclusive, fique livre para disponibilizar esse material para as pessoas. Material, né? Para as pessoas, não tem problema nenhum. Ó, sabe o que eu queria, André? A gente falou bastante, né, das dificuldades, dos problemas, mas o fato é que a sua escola, da desigualdade social, desse modelo remoto, né, que a gente está chamando de EAD, mas é um modelo remoto, né? A gente falou, e aí as ações que vocês desenvolveram na escola, né, que foram relevantes. Você começou a contar lá atrás
que vocês já vêm há bastante tempo realizando trabalhos por projetos com parceiros externos à escola e dentro da escola com professores que desenvolvam um trabalho também por projetos. Você até citou a professora de música, né, que trabalha com percussão corporal, trabalha com ritmos brasileiros, né, com cultura popular. E aí, esses projetos, eu queria entender assim, ó, o fato de vocês realizarem esse trabalho já anteriormente a essa situação de isolamento, foi um fator determinante para que você conseguisse engajar toda a sua equipe, alunos e famílias? Engajar, eu digo, não é o gestor sozinho, mas é o corpo todo, né? Engajar todas as pessoas envolvidas na comunidade escolar ao trabalho agora, nesse momento remoto? Então, como eu te falei, assim, tem essa dificuldade pela quantidade de... Mas, assim, a gente tem conseguido fazer algumas ações, né? Por exemplo, a gente tem um projeto de capoeira na escola, né? Então, o professor de capoeira que a gente tem na escola, que é até uma parceria com um casal de pais, né? Que financiam essas aulas, né? Pagam o professor, o mestre César, para... Ele manda umas aulas de vídeo, né? A professora de música... eu até fiz uma aula dele, tá? Já fez a aula dele, é muito bom. Você Ele viu, um cara muito cara bacana, aqui, muito ó, gente boa. o mestre Mestre César, César. assim. Opa, vai entrar o vídeo. Então, assim, eles têm enviado, né, o material e a gente tem repassado para os pais. Óbvio que só vai entrar quem tem condição de, né, acessar o Wi-Fi, mas, assim, a gente tem tentado, mesmo sendo e sabendo que alguns terão dificuldade, a gente também não pode nivelar por baixo, né? A gente tem que pensar assim, isso aqui é uma coisa que é restritiva, né? Tem um slide, um desenho que eu botei, né, que ilustra muito bem, assim, eu acho que a realidade acho que é um pouquinho acima desse do César, que é o desenho, assim, apesar de saber que vai produzir desigualdade social, essa forma como está sendo colocada, esse modelo que eu acho que todos estão vendo, né? Isso daqui é uma coisa que, quando eu vi isso daqui, é um aperto no coração, assim, eu tive... É um desenho, assim, né? E eu acho a charge, os desenhos de crítica, de humor, o Latuf, essa turma toda que desenha Aroeira e tal, são caras que mexem muito. Com um simples desenho, eles conseguem dizer muita coisa, né? Eu vi esse desenho, infelizmente, assim, não tinha a autoria, né? Senão eu compartilharia, de quem fez esse desenho, mas isso aqui fala muito sobre a sociedade que a gente é hoje em dia, que nós somos hoje em dia, né? E isso é uma coisa muito complicada. Mas mesmo sabendo que tem essa realidade dessa imagem, assim, eu não posso também limitar, tipo, não, vamos todos fazer um voto franciscano e vamos nivelar por baixo, se um não pode... Assim, a gente tem que disponibilizar. De repente ele não consegue ver, em algum momento ele consegue abrir aquilo ali, né? Tá nas salas, eu mando para os pais para de repente ver no celular do pai, enfim, esse material. Então, assim, a gente tem que pegar, aproveitar o que o professor produz também e repassar para os alunos, assim, né? Então, a Luísa mandou material, que é a nossa professora de música, que é fantástica. A professora de arte, Fraia, fez material, mandou material para os professores. A gente tem professora que eu estou dando nome assim porque me ajuda a organizar as ideias, né? A Silvana fez uma contação de história, ela sabe mexer com vídeo melhor e tal, fez uma contação de história passando as imagens, uma coisa muito bem feita, né? E a gente também disponibiliza esse material para todas as turmas quando esse material é bom, assim, e quando tem a ver, quando é uma faixa etária mais global. E nossos professores estão sempre colocando uns videozinhos educativos. Tem uma professora nossa, Letícia, que está fazendo vários videozinhos de explicação, né? São shortcuts, assim, pequenininhos, que dão a tônica do que é aquela matéria que ela está passando, aquele material que ela está passando, as explicações. Então, assim, a gente tenta democratizar as ações e a gente tem recebido muito retorno disso. Hoje em dia, se você entrar no nosso blog, né, que é um Tumblr, na verdade, como eu falei no início, vocês vão ver o seguinte: eu pedi aos pais, por esses dias, que me enviassem ou uma foto ou um videozinho curto das crianças fazendo as atividades,
Já para a gente hoje? colocar no blog. Já está lá? Já está lá no blog. Né? Por que eu fiz isso? Pode não, desculpa. Porque eu coloquei aqui, gente, ó, o link, ó. O link, Opa, né? não vamos. O link está aqui, ó. Depois dá Aí. para. Quando eu mandar a apresentação para vocês, aí dá para entrar, né? Dá para abrir, dá para ver. Dá para ver. Então, assim, por que eu pedi os pais que me mandassem as crianças, mandassem um videozinho ou uma foto deles fazendo atividade? Porque, assim, esse blog, assim, as crianças curtem muito e aparecer nele, né, é uma coisa legal para eles. Então, qual foi a ideia disso? Vamos estimular. E aí, o que os pais começaram a ver? O seguinte, bom, agora que eles vão tirar foto, eles perceberam que aumentou o interesse das crianças em realizar as tarefas. Né? É o feedback que eu estou recebendo dos pais. Olha que legal. Né? Eles estão fazendo a tarefa. Por quê? Porque sabem que toda foto, todo vídeo que eles me mandarem, eu boto em tempo real. Assim. O pai me manda, eu já pego lá do celular, já jogo direto, vai para o Tumblr, já boto uma legenda, alguma coisa. Ou seja, isso daí está mantendo as crianças estimuladas. Porque, na verdade, o objetivo geral de tudo é o seguinte, é não parar. A gente não pode parar. A criança tem que manter uma rotina de estudo. Né? Ela tem que ter um contato com o estudo, com a leitura. Então, eu pego o link de tudo. Sei lá, Maurício de Souza disponibilizou historinhas de literatura infantil. Né? Pode ir. Então, assim, eu vou disponibilizando todo o material para as crianças para eles, enfim, manterem um contato. Manterem um contato Olha, com, pessoal com o contando. estudo. Esse do Paulinho, enfim. Muito legal. O que acontece? A gente tem que manter a criança estimulada, porque senão ele vai fazer o quê? Ele vai ficar o dia inteiro jogando videogame? Ele vai ficar o dia inteiro, sei lá, sentado com o celular na mão, alisando o celular, né? Ele tem que ter algum momento, assim, que ele... Bom, agora é o momento da escola. E eu tenho conversado... Essa é uma professora nossa que faz os pequenos vídeos de explicação, a Letícia, né? Então, assim, esses vídeos estão vindo para a gente está colocando os vídeos em tempo real, isso é um negócio maravilhoso. Tá dando... foi uma coisa assim, aquele momento que você está sentado assim, pensando na vida, e eu acho que essa ideia que pode funcionar. Eu perguntei às pessoas do grupo, a gente tem autorização do uso de imagem deles para o blog, é só para o blog. Não adianta... Tem até umas páginas... Olha lá, aula de capoeira, olha lá que legal. Aula de capoeira. Tem até alguns Facebooks da nossa escola na rede, mas não são oficiais. Tá. Né? Eu optei por a gente não ter nem Facebook, nem Twitter, porque são redes muito invasivas. Né? Ali todo mundo pode ver. O Tumblr não é uma coisa que funciona só com quem tem o link, com quem está na escola, com quem recebe. Eu acho que a criança fica mais protegida. Né? O Facebook, além de ter toda essa questão do ambiente, às vezes, de ódio, de briga, bate-boca e tal, né, que se tornou a rede social no país, o Twitter pior, mas assim, as crianças podem ter as fotos acessadas por pessoas desconhecidas da escola. E eu é mais aberto, né, André? É bem mais aberto. Muito. Eu acho muito devassado, assim, devassado mais aberto. demais. A gente tem parceria com o Facebook. Nosso projeto é com o Facebook. E aliás, descendo pau nos caras. Assim. Não desce não, pelo amor de Deus. Convida, mas é uma rede. É uma rede. E a rede, se ela não tem regulação, e uma questão que a gente já discutiu aqui, né? Essa necessidade, quanto mais educação formal e a população tem, mais reguladas são essas relações, né? As relações são, nessas redes, elas são bem pouco, elas não têm regulação, é uma regulação pessoal. E aí, cada um põe aquilo que tem interesse, né? Enfim. As redes sociais, todas elas, né, viraram mídias sociais quando elas viraram empresas corporativas com lucro e tudo mais. Elas têm alguma regulação, tipo, o que você não pode fazer, o que você pode fazer, mas é muito complicado o limite entre você regular o usuário e você censurar o usuário. Então, eles ficam numa certa controle. O problema não é nunca a ferramenta, o problema são as pessoas que usam a ferramenta e como elas se comportam. Com certeza. Sim. Eu sempre falo isso, dou o exemplo da faca, assim, que ela pode ser usada para cortar o pão, pode ser cortar o próximo, né? Do jeito que as coisas estão aqui no país. Exato. Olha que legal essa cena da menininha fazendo a aula. Muito bom. Vou voltar lá para a sua apresentação, André.
Mas, assim, eu penso muito nessa questão, assim, nesse momento, eu sou um misto de gestor, de apoio moral e de chacrinha. Então, assim, eu tenho que manter a moral elevada das pessoas e puxar as crianças para junto, né? Eu estou para gravar um vídeo, acho que eu vou gravar hoje, mandando um recado para as crianças, já mandei áudio, né? Enfim, eu ainda tenho que ver como é que eu faço da melhor forma, porque eu preciso disso, assim, as crianças. Em todo momento eu friso para os pais, eu falei, gente, quando nós retornarmos a uma rotina normal, nós vamos voltar lá de onde a gente parou, vamos fazer uma grande revisão de tudo aquilo que foi dado naquele período, e aí a única diferença de quem está participando efetivamente e quem não está participando efetivamente é que quem está participando efetivamente vai ter mais facilidade, né? Mas assim, a gente não vai usar de maneira nenhuma essa plataforma para gerar mais desigualdade ou ser perverso, porque eu acho que é uma relação perversa você expor a criança dentro da escola pública, que é o lugar, o ambiente onde tem que ser mais democrático, onde não pode dar espaço para isso. Assim. A escola pública, para mim, assim, é um lugar muito sagrado. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas assim, é um lugar muito sagrado no sentido assim, a diferença do planeta está na educação, está na mão da gente, das crianças, né, que já automaticamente já fazem o seu aprendizado hoje em dia, né? Eles têm acesso a muita coisa tutorial, e nesse sentido a gente também tentou se adaptar à nova realidade que a gente tem, e algumas ações da escola, aí da época que eu ainda era coordenador, elas permanecem até hoje, que na época que eu era coordenador, eu introduzi uma videoteca educativa na escola. O que significa essa videoteca educativa? Vou fazer só uma explicação básica. Eu sou muito prolixo, então tenho que me segurar para esse vídeo não ficar enorme. Teve uma época que um gestor genial do Rio de Janeiro, ele não é mais gestor do Rio de Janeiro, ele proibiu o uso do YouTube na escola, sendo que toda a plataforma de educação do Rio de Janeiro usa vídeos do YouTube, né? Então, olha só que coisa mais louca. Sim. O cara gera o material na plataforma YouTube, o YouTube hospeda o material Sim. produzido pela prefeitura e é proibido acessar na escola. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei na escola foi o seguinte, quando entrei na coordenação foi o seguinte, eu comecei em casa, na minha casa, pegar vários vídeos sobre geografia, história, ciências, português, matemática, enfim, tudo que era material educativo, né? E comecei a ver aqueles vídeos e baixar os vídeos. Eu já tinha um HD externo que eu usava para música, abri uma pasta dentro do HD externo e fui baixando aqueles vídeos lá e vi todos os vídeos, assim, acho que eu vi mais de 800 vídeos, né? Baixei, sei lá, uns 730, por aí, 732, eu acho que na época era o número. Porque também tem uma coisa que a gente tem uma perversidade que às vezes em vídeos educacionais tem uns imbecis que eles editam o vídeo, botam pornografia ou qualquer coisa no meio de um vídeo, às vezes falando sobre, sei lá, o descobrimento do Brasil, e o cara... Então eu tive que ver o vídeo para ver se tinha alguma coisa inteiro. Então, assim, foram horas e horas e horas que eu me dediquei vendo aquilo, baixei aquilo tudo, levei para a escola e deixei lá, na época, no computador de coordenação, e passei para as pessoas. E acho que é um sucesso até hoje. Né? Alguns usam mais, outros menos, mas assim, nossa escola tem uma boa infraestrutura, a gente tem projetor de vídeo e som em todas as salas. Então, assim, o professor quer falar sobre um determinado assunto, ele vai lá com o pendrivezinho dele, entra no computador de coordenação, eu entrava, né, agora na direção, enfim, ainda continuando na coordenação, e tirava o vídeo que ele queria e levava, fazia a aula dele baseado naquele vídeo, levava para casa para ver antes de se preparar. Então, assim, aquilo ali meio que trouxe um pouco a escola para a nova realidade, que é o uso da tecnologia, né? Porque aquilo que eu estava falando do professor que vem para o bem e para o mal, o professor que vem do século XVII para cá, ele vai ensinar, mas assim, hoje em dia as crianças, elas pegam o celular, dão 2 toques e vê animado aquela história, enfim, o boneco com o navio andando, não sei o que lá e tal. Sim. E a gente tinha que modernizar essa coisa. Então, serviu para isso, né? A biblioteca educativa
foi uma primeira tentativa da gente manter assim, a coisa atualizada. E uma ideia assim, que eu lanço aqui até para os colegas presentes aqui, não tenho a menor pretensão de querer gerar modinha, alguma coisa nesse sentido, que é a palavra da moda, né? Enfim, mas uma coisa que a gente vai fazer, já combinei com toda a equipe, né? A gente vai manter essas salas virtuais para educação remota funcionando. Porque justamente aquela questão levantada pela Catarina, essa talvez seja a primeira de várias, eu também acredito nisso. Então, assim, a gente tem combinado, e cada um vai escolher a frequência com que vai usar, mas pelo menos 1 ou 2 vezes no mês, alguma atividade para ser realizada em casa, às vezes com a família, né? Então, vai ser na plataforma, um dever de casa, uma tarefa para ser realizada em casa. A gente vai manter isso funcionando, né, ligado. Por quê? Porque quando chegar de novo sei lá, tomara que não, eu espero estar completamente errado, mas se por acaso tivermos um novo episódio, um novo evento como esse, né, da Covid-19, a gente já vai num parte mais do zero, né? Porque eu me lembro que as primeiras horas, assim, eu sou muito pilhado, acho que pela forma que eu estou falando aqui, rápido, gesticulando, dá para perceber, né? Então, assim, eu já estava pensando assim, qual plataforma, não sei o que lá, conversei com outro, pesei pró, pesei contra, e tem uma coisa, quando você está na direção da escola, eu não gosto muito de gestão, porque eu acho que a lógica que rege uma escola é completamente diferente de um gestor de empresa. Sim, a gente lida com gente que adoece, né? Com gente que se machuca, que às vezes vai estar deprimido e está lidando com gente. Escola não tem que gerar lucro, né? Escola não vai produzir carro, não vai produzir máquina de costura. Escola vai produzir conhecimento e saber e isso. Então, assim, às vezes a pessoa chega mal na escola, não está muito bem. Então, assim, você tem que acolher. Então, essa coisa, a gestão, eu não gosto muito de papo de gestão, né? Parece meio conversa desses caras que enfim, vendem esses cursos agora. Eu esqueci o nome agora. Mas enfim, eu gosto da coisa de direção, assim, né? A gente tem uma outra lógica de como funciona, né, a relação com as pessoas. E isso daí é uma coisa que a gente várias vezes você é levado a ter que decidir sem ter certeza, né? Parece assim que a gente está dançando tango na beira do abismo, assim, né? Toda hora acontece alguma coisa extraordinária igual agora, e na hora que eu tive que decidir um monte de coisa, óbvio, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, a Renata e a Edilisa, né, que são respectivamente a minha diretora adjunta, que é uma grande amiga e parceira, e a Edilisa também, outra amigaça, que é coordenadora. A gente sentou, a gente conversou, ponderou, enfim, acho que a gente trocou 300 mensagens em, sei lá, em 2 horas, né? E a gente bateu o martelo sobre a plataforma, e aí aquela coisa assim, você tem que tomar as decisões no meio da incerteza, e tem que torcer para dar certo, assim, né? Que a gente tem alguma inspiração, né, do cosmo, né, já que a gente trabalha com uma coisa tão bacana, né, que nos ajude a acertar nessas decisões, sei lá, usar a força, né, enfim, qualquer coisa nesse sentido, a gente tem que se agarrar nessa hora que a gente está trabalhando, né? Sim. E tem que tomar uma decisão dessas assim mais drástica. A gente tem aqui uns elogios para você, parabéns, ótimo trabalho. Você é um gestor maravilhoso, vontade de voltar a dar aula em escola pública. Não. Perfeito, André, o resgate da nossa humanidade. E a gente está indo para o encerramento, nós já avançamos um pouquinho o tempo nesse papo muito interessante. A gente trouxe informações aqui fantásticas. Acho que ajuda muito a pensar a escola para além. Você falou de um preparo que a escola já tinha, porque já tinha uma história de projetos e parcerias que potencializaram o trabalho que vocês estão realizando agora. Uma clareza também da própria realidade que nós estamos vivendo, que não dá para fazer milagres. O Marcelo Lopes está falando, quando você volta, André? Já acabou, já está com saudade. Mas fica claro que vocês desenharam um processo com muita clareza, com muita
uma percepção da realidade, com o pé na realidade, né? Observando quem são essas pessoas, quem trabalha junto com você, qual é essa comunidade, quais as características das pessoas que fazem parte dessa comunidade escolar. Pensando nisso, e pensando que os professores não iam operar o milagre da noite para o dia, tranquilizar a equipe, deixar as famílias tranquilas também, colocar todo mundo na mesma linha de pensamento, na mesma perspectiva e com clareza de informações, revela um trabalho um trabalho pedagógico qualificado, né? Isso que a gente vem olhando aqui. A Renata está dizendo, parabéns, parceiro, acho que ela é a sua diretora assistente. Adjunta, assim, tá. Vocês chamam de adjunto, né? A Glaucia está... É minha tá... amiga, assim, É uma querida, sister, é uma sister. É a Rê do Neto, assim. A Glaucia está agradecendo a gente, Kátia e equipe, parabéns pela organização mais uma vez e por trazer a experiência do André. A Renata, então, excelente palestra. Ela é sister, vai, a Renata está aqui. A Cristina Rangrade, que já participou de outros. Agradeço a oportunidade de crescimento mais uma vez, obrigada. A Helenilce, muito obrigada, Kátia, adorei esse encontro, vou precisar sair. As pessoas estão começando a precisar sair, então eu queria já encaminhar para o nosso encerramento. A Renata Demore está dizendo, saudade dessa escola e de trabalhar com equipe que está disposta de fazer a diferença sempre. Ela é ótima, uma amigaça de inglês que está em outro município, enfim, teve que acompanhar a família. O Marcelo Lopes está dizendo, espetacular, precisamos retomar as questões... Espera aí que saiu aqui. Precisamos retomar as questões... Retomar sobre questões sociais e educacionais da região periférica de São Paulo. A gente colocou o link para avaliação aí, para vocês fazerem a avaliação, por favor. A Andréia acabou de colar. Então, Andréia, eu peço para você fazer o seu encaminhamento, né, para o encerramento, deixando aí o link da escola. Eu vou mandar para vocês, assim que se terminar. Eu primeiro quero agradecer a todos os presentes, todos e todas. Né? O tempo é uma coisa muito preciosa, assim, principalmente quando você vai começando a avançar na idade, enfim, como já vai batendo na porta, assim, enfim. Eu acho que o tempo é uma coisa muito preciosa. Vamos abafar esse negócio de idade. Vamos enfim, deixar eu tô no final do inferno astral, chegando perto do aniversário, enfim, é um inferno. Agora, eu acho realmente o tempo uma coisa muito preciosa, e agradeço a todos por terem estado aqui conosco, né, para ouvir o que eu tenho para falar, enfim. Eu quero agradecer muito a minha equipe, alguns estão fazendo capacitação, não, alguns puderam estar presentes, outros não. Quero agradecer muito a toda a minha equipe, né? Vale muito a pena lutar por essa equipe, que é um pessoal assim, que realmente é muito engajado, como a Demore falou, né? Queria agradecer também as nossas parcerias, assim, que a gente sempre faz, está sempre buscando alguma coisa. A gente teve a Repsol, que enfim, agora eu vou fazer propaganda, desculpa aí. Pode fazer. Uma reforma na nossa quadra, muito bacana. Não merece ser... O Instituto FI esteve presente lá na escola e fez uma doação de material didático, material eletrônico muito bacana, muito grande. Estamos agora com o Parceiros da Educação, que é uma entidade aqui no Rio, que adota e abraça algumas escolas e dá capacitação para os profissionais, faz melhorias físicas, obras, doação de material, né? Enfim, nós tivemos agora já uma primeira leva de doação de cestas básicas pelo Parceiro da Educação, né? Para as crianças mais carentes da escola. Então, a gente teve que fazer um trabalho doloroso. Eu sentei com pessoas que conhecem a escola, gente do SEC, que é um grande parceiro nosso, então, nosso SEC, né? Emília Zaba, Luciana, muito obrigado. Renatinha, que está aqui presente, que é parceiraça, Edilisa, enfim, todo mundo que trabalha com a gente, né? Agora é o momento da propaganda merchandise, assim. Então, assim, eu queria agradecer muito todos esses parceiros que a gente tem, parceiros da educação, pela doação de gêneros alimentícios para as crianças mais pobres, né? Doaram umas mochilas para serem
rifadas ou, sei lá, vendidas na escola para apurar um dinheiro para ajudar, né, na escola, né? A Company doou para a gente, enfim. Então, a gente está sempre buscando, né? Porque eu lembrei a palavra, né? Parece papo de coach, né? Mas, assim, a gente está... Eu detesto coach, assim, por favor. Se tem algum aqui, se tem algum coach aqui, me desculpa, mas, assim, sei lá, velho. Acho que é um embuste aquilo ali, né? Então, a gente está sempre buscando novidade, está sempre buscando parceria e trazer coisa que seja integrar, que integre e faça a escola se elevar. Também tem uma coisa que me incomoda muito, que eu acho que vale a pena que a gente trazer para reflexão, que é o seguinte: tem muita gente falando sobre, não, essa pandemia é oportunidade, tem usado a palavra oportunidade no sentido dinheirista, de ganhar dinheiro, modelo de negócio. Eu acho isso péssimo, eu acho isso desumano, né? Eu acho isso praticamente nazista, né? Pensar, tem 15 mil mortos, sei lá, 16 mil mortos, não sei que número, ontem morreram 1.000 e poucos, 1.181, né? Tem gente morrendo, tem gente pensando em lucro, né? Então, assim, eu não acho que essa pandemia, ela veio para ser o que ela é, né? Uma coisa muito ruim, e vai deixar lições, e se a gente for inteligente enquanto sociedade, a gente vai sair disso daqui melhor, né? Alguns não, mas assim, a gente vai tentar fazer uma escola melhor, um sistema de saúde melhor, uma inclusão real, né, de pessoas mais pobres, e uma renda mínima, de repente. Já tem o Suplicy, já fala isso há anos, né? O Eduardo Suplicy, o ex-senador. A gente tem que ter uma renda mínima, a gente tem que abraçar essas pessoas, porque esse dinheiro ele não se perde, ele volta em forma de imposto, ele gera aumento de demanda, que vai gerar emprego. Então, assim, é um ciclo virtuoso. Os economistas podem detalhar isso melhor, né? Então, é isso, assim, que sejamos melhores após isso daqui, após tudo isso que está acontecendo agora. E muito obrigado a todo mundo, né? Enfim, se me chamarem, eu acho que eu volto. Que bom. Porque Kátia, a nossa... será que você me permite fazer uma pergunta? Eu vou fazer às vezes do Ricardo hoje, se der tempo. É possível? Claro. Para o André. André, prazer em te conhecer. É muito rico e muito... É uma nutrição ouvir você falar sobre a tua gestão da escola pública. Eu sei que você não gosta dessa palavra. Eu faço parte da equipe, junto com a Kátia e junto com o Ricardo aqui da Digital House. A gente está trabalhando num projeto de formação de professores, né, justamente na área de programação. E aí, enquanto você estava falando, me veio as minhas andanças pelas escolas públicas, né? Eu não venho da formação formal do ensino nas escolas públicas, mas eu trabalho muito com a questão do propósito de vida, né, para os jovens da escola pública. E das escolas públicas que eu visitei aqui em São Paulo e em outras cidades, o que a gente vê são escolas que já estavam muito sucateadas, né, e muito desumanizadas, né, escolas que só faltava quase que ser um ambiente como um presídio, né, e é muito legal ouvir você falar, porque tudo que você já praticava com os alunos, com a tua equipe, com os pais, quando houve esse momento da pandemia, nada disso mudou. E aí, talvez a minha pergunta para você, é mais como reflexão, porque eu sei que você talvez não tenha resposta, mas como é que a gente salva essas escolas que já eram precarizadas antes do corona, né, antes dessa pandemia? Como é que a gente ainda salva essas escolas, trazendo para eles também essa reflexão de gestão humanizada, de contato humanizado, né? A gente viu aí nas notícias muitos pais não vendo a hora das coisas voltarem ao normal, porque não aguentavam mais as crianças em casa, não sabiam lidar com as questões das tarefas, das lições, das avaliações. E eu queria que você, de maneira rápida, porque eu sei que o tempo está estourado, como é que você vê isso, né, em relação a essas escolas? Gente, essa é uma pergunta de $1 milhão, assim, é muito difícil responder, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que o fundamental para você promover mudança na escola é a equipe querer. Então, assim, você tem que ter uma equipe que queira mudar a mentalidade da escola, né? Eu já trabalhei em escolas assim, que eu, como professor, estava chegando um diretor novo, né, Dom Valmor, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, era de contrato, e o diretor que estava entrando na escola era um cara que estava com gás assim, de fazer mudança,
E a gente fez assim, coisas muito bacanas lá. E era uma escola que era meio mal vista, aquela coisa toda. Infelizmente, assim, em São Paulo, eu já morei em São Paulo e tenho muitos parentes em São Paulo. Eu amo São Paulo, assim. Se eu tivesse condições, acho que eu me mudaria para São Paulo, assim, em algum momento, para viver mais de novo aí nessa terra que eu gosto muito. Apesar de alguns paulistas, assim, paulistanos, pelo amor de Deus, né? Mas a maioria é gente boa. Desculpa aí. Não, eu gosto bastante. Eu tenho muito parente em São Paulo, muito amigo. A família da minha esposa toda é de São Paulo e tal, praticamente. Então é o seguinte, São Paulo, infelizmente, ela está sendo governada há uns 25, 30 anos por um mesmo grupo, né, que tem uma ideia neoliberal. E para eles, o Estado ele tem que ser ridiculamente pequeno, e essa pandemia está mostrando que não pode ser ridiculamente pequeno, é o contrário. E essas ideias liberalizantes, né, destruíram as escolas, né? E aí o que acontece? Você começa a fazer crer, como no SUS, que a coisa não funciona, que não presta, que só é vagabundo, que tem que pagar, que tem que ter plano de saúde, que tem que ter escola particular, e aquela vai ficando relegada ao segundo plano. As pessoas que às vezes têm vontade de modificar alguma coisa não têm força, porque às vezes se sentem muito oprimidas, né? Então, assim, isso é uma coisa muito perversa, né? O sucateamento para você vender ou para você botar um grupo ou um modelo no lugar, né? Um modelo de essas grandes corporações que estão chegando agora, comprando as escolas que existem e tal, e meio que tentando transformar assim, tudo numa escola só, num pacote só, né? Escola de líder, escola de não sei o que lá e tal. Isso é uma coisa muito complicada. Então, assim, tem que ter, além de gerando fazer, tem que ter uma nova mentalidade política. Porque, na minha opinião, eu acho que o Estado ele tem que ter o tamanho que for necessário. O que eu quero dizer com isso? Não tem que ser estatal a fábrica de mariola, a fábrica que faz pipa, a fábrica que faz carro, não tem que ser estatal. Isso daí deixa a iniciativa privada tomar conta, né? Agora, energia, água, educação, saúde, segurança tem que estar na mão do Estado. Sim, sem Porque dúvida. se você entrega água, estão querendo dar a Companhia de Água do Rio de Janeiro, a SEDAI, você entrega água para um engravatado desse, um plutocrata, para o baronato, daqui a pouco você vai ter gente sem acesso à água, gente morrendo de sede, gente não se banhando, né? Se você entrega energia elétrica, que a gente paga um valor alto, mas dá para sobreviver, daqui a pouco assim, a gente está vivendo no escuro. A gente vai chegar em casa, vai acender uma vela para poupar energia elétrica, vai ficar extremamente caro. O petróleo, né, que estão em todos os lugares no mundo, as empresas de petróleo são um negócio estratégico, estão na mão do Estado ou o Estado controla, como nos Estados Unidos. Assim, o mecanismo de controle dos Estados Unidos em cima do petróleo, que é privado, é enorme. Então, assim, não é qualquer dono de petroleira que vai sair fazendo qualquer coisa, não, porque eles são norteados pelo governo. Então, assim, só aqui que pensam em dar, né, a galinha dos ovos de ouro, né? Vender por preço de banana, uma empresa que dá lucro. Então, a educação é muito gestão pública, né, de governo, projeto de Estado e gente querendo meter a mão. Assim, né? São Paulo, os municípios aí do ABC, e tal, onde eu transito bastante, tem escolas de primeiro nível, públicas, né? E você vai vendo quando vai chegando ali para aquela região, Limão, Capão Redondo, aquela ali, as escolas, tipo assim, botam os novatos na educação, né? O cara passou no concurso agora, aí bota ele lá numa escola lá, Capão Redondo, no Limão, e o cara, terceiro dia, ele está entregando a matrícula dele, entendeu? Então, assim, fica difícil, a pessoa se assusta. Então, assim, tem que ter investimento, você tem que pegar e implementar programa de esporte, tem que ter música na escola. Eu estou puxando brasa para a mensagem, mas tem que ter música, tem que ter teatro, tem que ter arte plástica, tem que ter material, entendeu? Tem que ter computador, mas tem que ter a caneta, aquela caneta para escrever no quadro branco, entendeu? Tem que ter tinta para recarregar a caneta, né? Tem que ter condições de professor passar um vídeo, né? Eu não acho que tem que ter aquele smartboard em todas as salas, não, mas assim, tem que ter uma condição mínima. Então, é preciso vontade política, né? E a impressão que se dá é o seguinte, é que existem três níveis de educação. A educação pública, que vai gerar mão de obra barata, que vai ser manipulada.
uma educação particular, que é aquela educação classe média, que vai gerar os gerentes, né? As pessoas que vão gerenciar essa mão de obra barata, e aquela de líderes, que custa uma fortuna, que são aqueles caras que vão herdar os conglomerados do pai, do avô, que foi do outro avô e tal, que foi escravocrata, que matou, que roubou, enfim, que grilhou terra, e esse cara vai administrar isso daí, ele não tem culpa, né? A fortuna tem a mão suja de sangue, a pessoa talvez não tenha, né? E aí, quando você vê um governo que dá 3 trilhões, né, de carteiras, 3 trilhões de reais, 3 bilhões, desculpa, estou usando para banco, e fica criando filas quilométricas em frente à Caixa Econômica, isso daí, para mim, é tipo assim, é praticamente dar um tiro na cabeça de quem está naquela fila. Porque a possibilidade de uma pessoa se contaminar numa fila daquelas, né, pessoas pessoas adoecidas, idosos, né, pessoas em vulnerabilidade, pessoas que às vezes têm doenças pré-existentes, numa fila de Caixa Econômica, né, para retirar R$600, que está demorando mais de um mês. Já era para estar se pagando a segunda parcela, que eu acho que deveria ser mais, né? Então, assim, é essa lógica que a gente tem que derrubar, né? Infelizmente, a gente vota mal, né? Nossa, como se vota mal nesse país, assim. Como se elege deputado rico, dono de empresa e tal, para cuidar de quem? Do pobre. Tu acha que ele vai cuidar do pobre? Ele vai cuidar dele, mas enfim, isso daí é uma coisa também. A educação tem que levar essa reflexão, não panfletária, não falando sobre política, não trazendo partido, partidarizando, né? Partido tal, partido tal, partido tal, não tem que entrar. E eu não sou da turma do Escola Sem Partido, não, acho que aquilo ali é uma boçalidade, assim. Não existe. Desculpe, não existe. Aquilo ali é o chorume do pensamento. Não existe. Desculpe, Escola Sem Partido a imagem não existe. Forte. Aquilo é ridículo, mas eu falo assim, de não partidarizar as discussões, para não perder legitimidade. Até para poder... Mas as discussões políticas têm que estar dentro. Até para poder desenvolver pensamento crítico, que é o papel da escola, né? Bom, o que falta a Glauci coloca aqui, ó, a principal tecnologia que falta, pensamento crítico. Tem várias questões, eu vou salvar o chat aqui. O Marcelo Lopes, que foi seu aluno, pelo que eu entendi, e a história do contingenciamento. Se lembram? A Lisandra fala, essa análise social foi feita e a pura realidade na nossa formação escolar profissional. André, acho que nós vamos ter que marcar um outro webinário com você, porque tem muito assunto que a gente pode conversar. Os professores vêm apontando aqui, ó, o Marcelo Viana, há espaço para uma pergunta para o professor André? Você tem 1 minuto, Marcelo. Vai lá, manda bala. O problema sou eu, não o Marcelo. Resume, André. Vou tentar. É que são perguntas tão importantes, né? Não dá para resumir. Pessoal, vai lá, Marcelo. Para não tomar muito tempo aí. Como você abordou em vários momentos a sua apresentação, me chamou a atenção a questão de trabalhar com a equipe, que é algo que eu acredito muito. Para fazer algo bom, tem que ter uma equipe boa e interessada. Eu queria que você pudesse reforçar ou colocar a sua impressão na questão de como isso está podendo ser usado para melhorar o impacto do emocional. Eu tenho percebido com a equipe que eu trabalho, os alunos, a comunidade, um momento que está todo mundo com o emocional muito para baixo. Muita expectativa, muita gente querendo parar, desistir. E é uma coisa meio que geral. Eu acredito que nós podemos ajudar nesse processo. O que o senhor pensa sobre isso? Essa é a minha pergunta. Então, tem que ser aquela coisa da rede que eu estava falando. A gente teve professora Marcelo nossa que... judiou agora, fala a verdade. Essa pergunta é fácil, mas não. Essa pergunta é ótima, assim. Porque Ótima. A gente teve professora nossa que deu aquela riada e que estava mal numa determinada semana. O que a gente fez? Não, vamos trabalhar por ela. A coordenadora, Ediliz, entrou, eu estou em todas as salas, não por controle, mas assim, para ver o que está acontecendo. Eu boto material, outra pessoa bota material, um colega viu que a outra está meio mal, adoentada, teve uma questão de família, de saúde, um vai lá e supre o outro. Então, assim, a minha equipe vale muito a pena brigar por ela, assim. São pessoas que eu tenho muita confiança, gosto muito delas, do trabalho, do envolvimento, e nessa hora assim que a pancada veio, é a hora que eu tive que chegar e tipo assim, bom, não era problema nenhum, mas assim, ratifiquei isso.
né? O discurso tem que bater com a ação, e é isso. Não dá hoje, não tem, pô, eu não consegui fazer, não tem problema não, a gente segura a tua onda. O que você precisa que bote? Material qual? Vamos pesquisar, vamos ver, um outro bota no lugar, e é isso. A equipe, ela está funcionando como um todo. Existe a sala do segundo ano, existe a sala do quarto, do quinto, mas assim, todo mundo ajuda na sala de todo mundo. Então, assim, ninguém larga a mão de ninguém com luva, com álcool gel, enfim, com máscara, e é isso, assim. A gente tem feito isso e a equipe é maravilhosa, assim. Mais uma vez, vou mandar para vocês, quem não viu, enfim, esse nosso encontro aqui, vou mandar para a equipe. Obrigado, gente, vocês estão de parabéns, amo vocês, assim, valeu. Assim. Obrigadão mesmo. As pessoas valeu, Marcelo, pergunta elogiando. ótima, valeu. Muito legal, parabéns. Obrigado por gente, eu vou então encaminhando aqui para o encerramento, super agradecendo ao André, a todos os participantes, perguntas ótimas que vocês fizeram, colocações sempre muito pertinentes, é um prazer muito grande. A gente vem, nós que estamos organizando, nós sempre aprendemos muito com as pessoas, a cada webinário a gente melhora, qualifica ainda mais a nossa formação. E o nosso objetivo, André, é exatamente esse, é contribuir para a formação de professores. Então, nós temos desenvolvido esse trabalho já há algum tempo, vamos permanecer. Nós começamos numa linha de pensamento, mas fomos desenhando uma trilha, pensando a escola nesse momento, especificamente, mas também pensando a escola para além da situação da pandemia, porque a gente sabe que quanto mais nós pensarmos e refletirmos sobre a escola, mais nós poderemos qualificar todos os processos e colaborar com o trabalho dos professores. Esse é o nosso objetivo, colaborar com o pensamento crítico na educação. É isso que a gente está fazendo aqui. Agradeço, então, a participação de todos. Muito obrigada pela presença de sempre. Na próxima semana, então, nós teremos uma psicóloga. Ela vai trabalhar com esse tema que o Marcelo trouxe aqui. Questão das habilidades socioemocionais, a questão do acolhimento, desse momento de isolamento, como estamos todos. Alunos, professores, família, como podemos trabalhar para esse processo ficar menos doído em todas as pessoas, né? O André falou bastante dessas dores e de como a escola dele desenvolve um projeto extremamente importante, qualificado, acolhedor, né? Então, a palavra acolhimento é que eu acho que ela encerra no sentido de guardar dentro de si muitas das ideias que o André trouxe aqui. Então, uma boa noite a todos, muito obrigada pela participação. Na semana que vem, na quarta-feira, de novo, 17 horas, estaremos aqui conversando de novo sobre educação. Um grande abraço para todo mundo, viu? Valeu, boa noite. Gente, obrigado. Me envia o link, por favor. Valeu, envio? Mesmo. Pode deixar. Boa noite, gente. Valeu, gente. Excelente, assim, muito bom. Assim. Muito bom. Vocês sempre muito bom, André. O pessoal pediu para te chamar de novo, tá? Beleza, tamo junto. Assim. Acho que nesse momento é legal a gente conversar, né? Acho que a gente chama, a gente faz debates também. Então, aguarde. Na verdade, pelo compartilhamento de ideia, não é nem o palestrante veio falar, não sei o que lá. Então, é verdade. A camisa do ACDC para tirar a formalidade da coisa e vamos embora. Assim. Só faltou cerveja. Agora que a gente está fora do horário de trabalho... Agora já pode, né? Agora já pode, né? Enfim. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada a você, viu?